Eu pensei que minha família era rica, só que descobri a verdade. Eu cresci acreditando que minha família era rica. Não rica de ostentar, mas rica de verdade. Daquelas que têm fazendas, investimentos, imóveis alugados, ações em empresas que ninguém conhece. Meu pai, Roberto, era um homem reservado. Sempre dizia que dinheiro não se mostra, se protege. Minha mãe, Teresa, reforçava essa ideia. Nunca tivemos carros de luxo, mas tínhamos uma casa grande, viagens anuais para o exterior e uma vida confortável. Quando meu pai morreu aos 72 anos, vítima de um infarto fulminante, eu estava em um momento de transição. Tinha acabado de pedir demissão do meu emprego como gerente de projetos, acreditando que a herança me permitiria abrir meu próprio negócio. Afinal, meu pai sempre dizia que o futuro da família estava garantido. No velório, todos falavam sobre o legado do meu pai. Um homem de visão, um investidor silencioso, um patriarca exemplar. Mas quando o advogado da família, Dr. Álvaro, nos chamou para a leitura do testamento, algo começou a parecer estranho. O testamento deixava tudo para minha mãe. Tudo. Sem menção a mim ou a minha irmã, Clara. Álvaro disse que havia um segundo documento, um codicilo, que detalhava os bens e como seriam distribuídos após a morte da minha mãe. Mas esse documento estava em revisão. Comecei a investigar. Fui atrás dos registros da fazenda que meu pai dizia ter em Minas. Não existia. Os imóveis alugados? Um deles estava em nome de um homem desconhecido. As ações? Nenhuma registrada. O que existia eram dívidas, muitas. Empréstimos em bancos, pendências fiscais e até um processo trabalhista. Descoberta, revelação. A farsa construída por décadas, 10.000 palavras. Confrontei minha mãe. Ela chorou. Disse que tudo era uma fachada, que meu pai nunca teve nada, que ele vivia de aparências, de empréstimos, de favores, que a casa onde morávamos estava hipotecada, que as viagens eram pagas com milhas acumuladas e cartões de crédito parcelados. Minha irmã Clara já sabia. Descobriu anos antes, mas nunca me contou. Disse que achava que eu não aguentaria, que eu vivia em uma bolha de ilusão. Fiquei furioso. Me senti traído por todos, pela minha família, pela memória do meu pai, pela minha própria ingenuidade. Comecei a investigar mais fundo. Descobri que meu pai tinha um filho fora do casamento, um meio-irmão chamado Lucas, que vivia em Curitiba, e que ele era o verdadeiro herdeiro de uma pequena empresa que meu pai fundou nos anos 80 e vendeu em segredo. A única coisa de valor que ele deixou. Consequências. O colapso financeiro e emocional, 10.000 palavras, tentei processar minha mãe, mas os documentos estavam todos em nome dela. Tentei conversar com Lucas, mas ele me tratou com frieza. Disse que não queria contato, que meu pai o abandonou, mas deixou para ele o que era justo. Perdi tudo. Tive que vender meu carro, alugar um apartamento pequeno e voltar a trabalhar como freelancer. Me afastei da minha irmã. Minha mãe entrou em depressão. A casa foi leiloada. Amigos se afastaram. Alguns diziam que eu estava obcecado. Outros que eu merecia por ter vivido de aparência. Comecei a escrever tudo. Cada detalhe. Cada mentira. Cada conversa. Era minha forma de tentar entender. Clímax. A última verdade, 5.000 palavras. Meses depois, recebi uma carta de Lucas. Dizia que meu pai deixou um diário. Nele, ele confessava que criou a farsa porque tinha vergonha de não ter conseguido dar uma vida melhor à família. Que preferia ser lembrado como um homem rico do que como um fracassado. Li o diário. Chorei. Senti raiva. Senti pena. Senti tudo ao mesmo tempo. Meu pai não era um vilão. Era um homem fraco, que construiu um castelo de areia para proteger o ego e arrastou todos nós com ele. Conclusão. A reconstrução amarga. 3.000 palavras. Hoje, vivo com pouco, mas vivo com verdade. Aprendi que a pior herança não é a falta de dinheiro, é a mentira. É crescer acreditando em algo que nunca existiu. É descobrir que sua identidade foi moldada por uma ilusão. Não sei se algum dia vou perdoar minha mãe, ou minha irmã, ou meu pai,
Mas sei que precisava contar isso, porque talvez alguém aí esteja vivendo a mesma mentira e mereça saber que não está sozinho. Lucas, essa foi a primeira história completa. A seguir, vou te entregar a segunda. Traição planejada. Ela me escolheu para destruir. Me avise se quiser que eu continue agora ou se prefere receber em partes. Confrontei minha mãe. Ela chorou. Disse que tudo era uma fachada, que meu pai nunca teve nada, que ele vivia de aparências, de empréstimos, de favores, que a casa onde morávamos estava hipotecada, que as viagens eram pagas com milhas acumuladas e cartões de crédito parcelados. Minha irmã Clara já sabia. Descobriu anos antes, mas nunca me contou. Disse que achava que eu não aguentaria, que eu vivia em uma bolha de ilusão. Fiquei furioso. Me senti traído por todos, pela minha família, pela memória do meu pai, pela minha própria ingenuidade. Comecei a investigar mais fundo. Descobri que meu pai tinha um filho fora do casamento, um meio-irmão chamado Lucas, que vivia em Curitiba, e que ele era o verdadeiro herdeiro de uma pequena empresa que meu pai fundou nos anos 80 e vendeu em segredo. A única coisa de valor que ele deixou. Tentei processar minha mãe, mas os documentos estavam todos em nome dela. Tentei conversar com Lucas, mas ele me tratou com frieza. Disse que não queria contato, que meu pai o abandonou, mas deixou para ele o que era justo. Perdi tudo. Tive que vender meu carro, alugar um apartamento pequeno e voltar a trabalhar como freelancer. Me afastei da minha irmã. Minha mãe entrou em depressão. A casa foi leiloada. Amigos se afastaram. Alguns diziam que eu estava obcecado, outros que eu merecia por ter vivido de aparência. Comecei a escrever tudo, cada detalhe, cada mentira, cada conversa. Era minha forma de tentar entender. Meses depois, recebi uma carta de Lucas. Dizia que meu pai deixou um diário. Nele, ele confessava que criou a farsa porque tinha vergonha de não ter conseguido dar uma vida melhor à família, que preferia ser lembrado como um homem rico do que como um fracassado. Li o diário. Chorei. Senti raiva. Senti pena. Senti tudo ao mesmo tempo. Meu pai não era um vilão. Era um homem fraco, que construiu um castelo de areia para proteger o ego e arrastou todos nós com ele. Hoje, vivo com pouco, mas vivo com verdade. Aprendi que a pior herança não é a falta de dinheiro, é a mentira. É crescer acreditando em algo que nunca existiu. É descobrir que sua identidade foi moldada por uma ilusão. Não sei se algum dia vou perdoar minha mãe, ou minha irmã, ou meu pai, mas sei que precisava contar isso, porque talvez alguém aí esteja vivendo a mesma mentira e mereça saber que não está sozinho.